Olá, seja muito bem-vinda a essa super aula sobre poder pessoal. Eu espero que você saia daqui com a sua consciência mais expandida, com soluções práticas para você já implementar na sua vida e perceber as mudanças positivas. Porque o poder pessoal, ele é treinável e eu vou te explicar isso aqui agora. Vamos lá. O que é esse poder pessoal, né? O que significa isso? Poder pessoal está diretamente ligado à imagem pessoal. Que imagem você tem sobre você mesma? Poder pessoal, ele é intransferível. Quanto mais força interna você tem, quanto mais autopercepção positiva você tem, melhor o seu poder pessoal e, consequentemente, você consegue realizar tudo que você se propõe. Você consegue criar sua vida dos sonhos, você consegue conquistar os seus objetivos, você consegue estabelecer metas e cumpri-las. Todas essas dinâmicas do nosso dia a dia, da nossa rotina, e também a longo prazo, a nossa vida, a nossa capacidade de planejar a longo prazo, de conquistar aquilo que a gente se estabelece como meta, está diretamente ligado ao nosso poder pessoal. A gente vai aprender isso nessa aula e eu espero que seja de muita contribuição para você. Vamos lá. Poder pessoal em todas as esferas do nosso ser. A gente vai falar aqui sobre espiritual, mental, emocional e físico. Eu acredito, na verdade, muito mais do que eu acredito, né? Nós somos um ser holístico, nós somos um ser que contempla várias dimensões e várias esferas. Nós não somos apenas físicos. E a ciência está chegando aí cada vez mais perto de explicar todas essas dimensões do nosso ser para a gente, né? Então, nessa aula de hoje, eu vou falar com você sobre todas essas esferas. Eu vou falar para você sobre como mudar a sua perspectiva espiritual, a sua perspectiva mental e emocional e a sua perspectiva física, para que você eleve o seu poder pessoal, tá? Então, eu nunca vou falar com você de uma forma recortada. Eu sempre vou trazer todas as dimensões do nosso ser, porque nós somos um ser integral, nós apenas separamos essas diferentes esferas de uma forma didática, mas no final das contas nós somos um único ser. Então vamos lá. O que determina se o seu poder pessoal é alto ou baixo? É a sua imagem pessoal ou a sua autoimagem. Poder pessoal, se alto ou baixo, é a consequência da imagem que você tem sobre você mesma. O seu poder pessoal depende da sua autoestima e amor próprio. A sua autoestima, ela é formada na sua infância. A autoestima é a referência que você tem, a estima que você tem sobre si mesma. Principalmente na sua primeira infância, dos 0 aos 7 anos, nós somos moldadas enquanto subconsciente, enquanto personalidade, e a gente, nessa primeira infância, constrói a imagem pessoal, a estima que nós temos por nós, a nossa autocapacidade, as nossas crenças de que a gente consegue fazer alguma coisa, concluir alguma coisa, que a gente consegue fazer uma prova e passar, que a gente consegue conquistar um relacionamento, que a gente consegue ser amada, que é possível ser admirada, que a gente consegue dar conta da gente mesma. Essas crenças, elas são instaladas na nossa primeira infância, principalmente, e ao longo da nossa vida a gente vai reforçando isso, modificando outras, né, de forma seja positiva ou negativa. Isso depende da história de cada pessoa e a forma como cada pessoa percebe, interpreta e elabora a sua primeira infância dentro de si, tá? Então, a autoestima ela tá ligada a uma qualidade. Ela tá ligada à nossa autoconfiança. Ela tá ligada à qualidade de você ser ou não ser alguma coisa. Enquanto que o amor próprio, ele é um sentimento de autoaceitação. Então, se eu falo para você que o seu poder pessoal depende necessariamente da estima que você tem sobre você e do amor que você nutre por você, autoestima como qualidade e o amor como enquanto sentimento, você precisa trabalhar tanto sobre a sua autoestima quanto sobre o seu amor próprio. Sendo que você se ama na medida que a sua autoestima está boa. Olha que interessante. A sua capacidade de amar a si mesma está diretamente relacionada a um processo de que a gente pode chamar de autoaceitação. Você aceitar quem você é, aceitar a sua história de vida, se aceitar na sua singularidade.
E esse processo é um processo, né? Não é uma pílula mágica que a gente toma, é um processo de não se comparar, é um processo de compaixão, é um processo de generosidade com a gente mesmo. Então, a gente precisa lapidar a nossa imagem pessoal, independente do que nós vivemos na infância, e também entrar num processo interno de se autoaceitar para que a gente melhore esse amor que nós temos por nós mesmas. Porque é o conjunto dessa melhora da nossa autoestima com esse sentimento elevado de amor próprio que vai tornar o nosso poder pessoal cada vez mais elevado, tá? Como eu falei para você, a nossa autoestima ela é formada basicamente na nossa primeira infância. Se ela é formada, quer dizer que a gente não nasce com ela. E se a gente não nasce com ela e sim a gente constrói ela ao longo da nossa vida, isso significa dizer que você pode desconstruir uma autoestima ruim ou uma autoestima baixa e que você pode então se reprogramar, se remodelar para construir uma nova percepção de si, uma nova autoimagem. Isso é um bom sinal. Isso é, na verdade, uma boa notícia, maravilhosa, porque se a gente tem a oportunidade nessa vida, nesse CPF, de se tornar uma pessoa diferente do que a gente foi até então, se a gente pode se melhorar e se lapidar cada vez mais, isso é muito bom. Porque imagina uma pessoa que teve uma infância muito difícil, não sei se é o seu caso, você teve situações traumáticas perturbadoras na sua vida e você se considerava até essa aula, por exemplo, fadada a esse destino, fadada a ter um destino ruim, por causa da sua autoimagem ruim que foi construída na sua infância. Então, olha como que é importante a gente falar sobre poder pessoal, sobre autoestima e sobre amor próprio. A como que é importante eu estar falando para você nessa aula que você, independente do que te falaram, independente do que você viveu, independente do que você entendeu sobre você mesma, que você pode sim treinar você mesma, treinar a sua mente, treinar a sua percepção sobre si para reconstruir a sua autoimagem, a sua noção de valor pessoal, a sua noção de estima pessoal. Bom, como eu falei, isso é treinável, né? E a minha intenção aqui é, além de explicar essa parte teórica e trazer essa consciência sobre tudo isso que a gente está conversando, eu quero trazer também soluções práticas, comportamentos que você pode ter no seu dia a dia e que farão com que você remodele essa sua imagem pessoal, que farão com que você se enxergue de uma forma diferente. Porque, como eu falei, a nossa percepção sobre nós mesmas, o nosso poder pessoal, a nossa autoestima, ela é treinável. Todas essas coisas são treináveis, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, anota aí. Primeiro passo, você vai definir quem você quer ser. Você precisa definir quem você quer ser. Tem muitos artistas, muitas pessoas que precisam performar no seu trabalho por escolha, ou enfim, porque escolheram, claro, né? Sempre é uma escolha. Eles criam personagens, sabia? Várias pessoas, se você for estudar a biografia, se você for conhecer esses grandes artistas, esses grandes esportistas, ou pessoas mesmo no dia a dia que precisaram recriar a sua autoimagem, eles escolhem, eles definem personagens. Personas para que naquele momento que a pessoa entra no palco, para aquele momento específico que ela precisa performar muito bem, ela cria uma personalidade de muita autoconfiança, às vezes dá até nome para essa personalidade, para essa personagem que ela cria, para poder performar de uma forma compatível com essa personalidade, com essas características dessa personalidade, dessa personagem que ela criou, para poder ter um resultado positivo. Porque a imagem que a gente tem sobre nós mesmas está diretamente relacionada com os resultados que a gente tem na nossa vida. Então, o primeiro passo aqui para você treinar o seu poder pessoal, para você poder ter um alto poder pessoal, é você escolher quem você quer ser. Talvez você seja pouco autoconfiante, tem poucas crenças de que você dá conta de realizar alguma coisa na sua vida grandiosa ou aquela que você escolhe aí, enfim, né, grandiosa para você. E aí você precisa, então, desenvolver uma autoconfiança, uma imagem pessoal de que você dá conta daquilo. Logo, você vai criar essa nova autoimagem. Ou você é uma pessoa que tem autoconfiança demais e que você extrapolou desse ponto, e aí você está no excesso dessa autoconfiança, você chega numa autoimagem muito superestimada sobre você,
muitas vezes atrapalhando, né, os relacionamentos, ultrapassando os limites, né, nas suas relações, ultrapassando o espaço pessoal do outro, e aí você queira, então, trabalhar limites. Porque, às vezes, muitas vezes, por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente pensa que trabalhar o nosso poder pessoal precisa ser aquela imagem da Mulher Maravilha. E não necessariamente. Não necessariamente. Você pode, na verdade, estar nessa outra polaridade e querer se tornar uma mulher mais afetuosa, mais doce, mais delicada. Tudo depende do seu objetivo final. Então, o seu poder pessoal está diretamente relacionado ao seu amor próprio, sua capacidade de se amar e se autoaceitar e autoestima, a percepção, a estima que você tem sobre você. Logo, quem vai definir o que é importante para você é você mesma. Quando você define o que é importante para você, você então define que nova mulher é essa que você quer se tornar, que novo ser humano é esse que você quer se tornar, e você vai começar a ter ações e comportamentos compatíveis com essa nova pessoa que você quer se tornar. E ao perceber que você é capaz de se lapidar e se tornar essa pessoa que você definiu que você quer se tornar, você vai aumentar necessariamente seu poder pessoal, porque você vai passar a confiar em você cada vez mais, tá? E, consequentemente, a se amar por causa disso. Então, o primeiro passo aqui é, pega um papel, uma caneta e liste todas as características dessa nova mulher. Liste todas as características e as qualidades dessa pessoa que você escolhe se tornar. Primeira esfera que a gente vai conversar aqui é a esfera espiritual. Lembra que eu falei para você que a gente ia contemplar essas três esferas, espiritual, mental, emocional e a física? Porque nós somos um ser integral, nós precisamos contemplar todas essas esferas. Se a gente foca muito numa esfera e deixa as outras de lado, né, a gente vai encontrar um desequilíbrio. Então é importante a gente focar nessas três. No primeiro que a gente vai falar aqui é o espiritual. E eu gostaria de trazer uma consciência aqui para você que derrubaria qualquer autossabotagem, que é o seguinte: a sua origem é divina. O todo e tudo que existe no universo é emanação da fonte criadora. Não existe nada que não tenha sido emanada da fonte criadora de todas as coisas. E a fonte criadora é a potência mais gigante que existe. Ela é ilimitada, eterna, pura. Se você é imagem e semelhança dessa fonte que te criou, logo você contém essa potência latente dentro de você. Logo, você também é uma potência ilimitada, pura, grandiosa. Essa consciência de ser filha da fonte criadora já deveria derrubar todas as outras, mas nós estamos nesse plano material, então a gente precisa tornar consciente as outras esferas também, a mental, a emocional e a física. Então, pensando aqui na espiritual, como você pode desenvolver esse poder pessoal na esfera espiritual? Primeiro passo é isso, né, que eu acabei de falar, você tomando consciência e refletindo sobre ser a emanação da fonte criadora num tempo-espaço específico, vivendo uma realidade singular como um ser único. Então, você trazendo essa sua unicidade, que é a sua singularidade para o seu dia a dia, para a sua vida, só de você colocar isso em prática, essa consciência no seu corpo, em prática, nas suas ações, nas suas relações, no seu dia a dia, já é, assim, muito transformador. E nessa parte da espiritualidade aqui, do espiritual, você pode ter dois novos comportamentos, caso você não tenha, ou lapidar, se você já faz o que eu vou te falar agora. A oração, que é o seu momento de daqui para lá, né? Daqui para o teu ser maior, para a fonte criadora, para a fonte essencial da vida, quando você pede alguma coisa, quando você agradece, quando você solicita, quando você pergunta, quando você pede soluções, quando você pede sonhos, né? Caminhos se mostrem para você, você está orando. E quando você medita, você está num silêncio interno, num vazio interno para receber as respostas. Então, esse momento do seu dia de oração e de meditação é um momento essencial para elevar o teu poder pessoal. E quanto mais você trabalha essa musculatura de se conectar com a fonte, de se conectar com o todo, de se conectar com o teu eu superior, com o teu eu maior, você amplia a percepção que você tem sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo, e isso eleva o teu poder pessoal. Então, a minha dica aqui, a minha orientação é que você tire um momento no seu dia
de preferência de manhã e também, se possível, antes de dormir, tá? São os melhores momentos, e é claro que o melhor momento é o que você der conta de fazer. Mas esse período da manhã e o período da noite são momentos que você está com as suas ondas cerebrais mais baixinhas, mais lentas. Portanto, você tem um acesso maior às outras dimensões, inclusive do seu próprio subconsciente. Então, conversar com o teu eu maior, com o todo, com aquilo que está além dos seus 5 sentidos, que são muito limitados, você fazendo isso na parte da manhã e da noite, você está com as ondas cerebrais mais lentas, você está em teta, e, portanto, seria melhor aproveitado esse momento, tá? Então, fica aí a minha orientação para você trabalhar o teu poder pessoal na área espiritual. Na área mental e, consequentemente, também na área emocional, o que eu sugiro que você faça, e assim, para ontem, é o seguinte: o teu poder pessoal, ele está diretamente ligado à tua autoestima e ao teu amor próprio, que é a tua imagem pessoal. Nesse plano mental, eu vou falar uma coisa que você pode fazer e você vai perceber o quanto a sua mente produz pensamentos negativos. A minha orientação é que você, sempre a partir de agora, que você perceber um pensamento, uma imagem negativa, sabotadora, limitante, que esteja incompatível com aquela nova pessoa que você escolhe se tornar, que você definiu aí no caderno que você vai se tornar, com todas as características, que você emita em voz alta ou mentalmente a palavra cancelado. Sempre que vier uma imagem na sua cabeça ou um pensamento destrutivo, negativo e dessa família aí, dessa família ruim aí, você cancela e imediatamente você substitui por novos. Eu gosto de trazer 3 frases positivas. Exemplo: se vem à minha mente o pensamento que não vai dar certo algum projeto, imediatamente eu percebo, cancelo e eu falo para mim mesma 3 pensamentos positivos. Eu confio em mim mesma, eu confio que eu sou um canal e eu confio que a gente vai encontrar todas as soluções, os caminhos para que esse projeto nasça da melhor forma possível. Pronto, acabei de criar 3 frases, pensamentos positivos para substituir esse primeiro negativo que veio e que eu cancelei. Por que isso é importante? Porque os seus pensamentos, eles se condensam em emoções que também, consequentemente, se condensam em comportamentos que, repetidas vezes, vai se tornar um hábito. Então, você precisa ir na raiz. A raiz de todo comportamento e hábito da sua vida são os seus pensamentos. Então, você precisa perceber quando um pensamento negativo ele vem à sua mente e você precisa cancelar para você interromper o fluxo, para que ele não se torne uma verdade no seu subconsciente. E quando você começa a fazer esse trabalho consciente de cancelar algo negativo e introduzir 3 frases positivas, você está mostrando para sua mente quais são os novos caminhos neurais que você quer que ela funcione, que ela opere, que ela pare de ir pelo caminho do negativo e que ela comece a ir para o caminho do positivo. Então, você vai estar treinando, domando, mostrando para sua mente quais são os caminhos novos que você quer que ela percorra. Ótimo. Outra coisa importante dentro desse número 2 aqui. Você pode, sempre que você estiver numa conversa, no dia a dia, recebe uma opinião de uma pessoa, se alguém te fala alguma coisa, traz um ponto de vista, você fala para você mesma, é só um ponto de vista interessante, ou é só uma perspectiva interessante. Mentalmente, você não precisa ficar falando isso para a pessoa numa conversa. Você recebe a opinião daquela pessoa, consciente de que é só uma opinião, você coloca para sua mente que é só um ponto de vista interessante, que não é uma verdade absoluta. Porque se você não tem esse freio, se você não blinda a sua mente, ela vai receber os estímulos externos, que são múltiplos, diferentes, e tem todo tipo de criação no universo. Se você não blindar a sua mente na direção daquilo que você quer, ela vai ficar de uma forma passiva recebendo essas informações do meio como se fosse uma verdade absoluta. Quem precisa treinar a sua mente é você. Então, tudo que vier de fora, você coloca sob perspectiva interessante, sob um ponto de vista interessante, para que a sua mente entenda que é só um ponto de vista. Ela não precisa pegar aquela opinião daquela pessoa como uma verdade absoluta, tá? Você pode repetir isso mentalmente para você. E não só daquilo que vem de fora, mas como eu falei no primeiro exercício mental, cancelar os pensamentos negativos, você também coloca os seus julgamentos, que talvez não sejam tão óbvios assim de serem negativos, mas é um julgamento sobre você ou sobre alguém, é uma frase desnecessária, algo que não te eleva, você pode também falar para você mesma que aquele pensamento que a sua mente está produzindo é só uma perspectiva interessante, tá? E aqui no mental também eu vou sugerir que você selecione ambientes, conversas,
filmes, novelas, documentários, músicas. Quando você compreende o poder da sua mente, e quando você compreende que essa mente poderosa, ela cria a sua realidade, você começa a filtrar e a selecionar as coisas que você quer que cheguem até você, porque você sabe que a tua mente é uma replicadora de realidade. Então, as informações que estão dentro dela, uma hora ou outra, ela vai replicar na matéria, na vida prática aqui. Então, é muito importante a gente fazer esse filtro, essa seleção do mundo externo, para que a gente não fique à mercê de tudo que está no mundo disponível, porque o mundo ele é múltiplo, como eu falei, e as pessoas elas podem criar e fazer o que elas quiserem, mas não necessariamente o que elas estão criando está compatível com a vida que você quer criar e com a autoimagem nova que você está construindo. Então, é muito importante você blindar a sua mente, tá? Então, faça esse filtro, tanto de pessoas, de situações, de ambientes, de música, de novela, filme, né, documentário, como eu falei, além também de ter esses dois exercícios, esses dois comportamentos novos de cancelar os pensamentos e as imagens negativas, criar novas imediatamente e também de colocar tudo que chega até você, internamente ou externamente, como um ponto de vista interessante. E na terceira esfera, na esfera física, as minhas duas orientações aqui é quanto, na verdade, mais de duas, tá? Você precisa se exercitar. É que a gente acredita, pelos nossos 5 sentidos, que nós somos duros, né? Nós somos massa, matéria, carne. Só que isso não é verdade. É só uma percepção que nós temos através desses 5 sentidos, é a forma como a gente aglutina esses átomos. Nós, na verdade, somos um aglomerado, um conjunto de átomos. Já descobriram menores partículas que o átomo, mas vamos pegar o átomo, que eu sei que todo mundo viu o átomo na escola. O átomo tem o núcleo, que é o próton e o nêutron, e tem a eletrosfera, que são vários elétrons que ficam girando, depende, né? Cada átomo tem o seu número de elétrons ali, e aí fica girando aquela eletrosfera, os elétrons, você tem mais espaço vazio no átomo do que matéria. E ele está o tempo inteiro vibrando, se movimentando. Então, a percepção que a gente tem que as coisas são duras e estáticas é uma ilusão da nossa mente, é uma ilusão de ótica. Então, eu estou te dizendo que você é um aglomerado de vibração, de átomos que vibram o tempo todo. O duro, o parado, o estático, não existe. Portanto, o movimento ele é essencial. E qualquer movimento que você faça já está valendo. Se você está parado, você faz um movimento, já é muita coisa. Se você já faz algum movimento, que você melhore, que você vá nesse processo de lapidação também, sempre melhorando a sua condição física, tá? Uma outra coisa também é a alimentação. Eu falei no mental para você selecionar todo tipo de estímulo que chega até você, até mesmo dos seus próprios pensamentos. Aquilo que você ingere também é um filtro muito importante, porque você vai elevar o seu poder pessoal conforme você tem ações e comportamentos compatíveis com a nova imagem pessoal que você quer construir. Tá? E quanto mais você está comprometida com o seu autocuidado, com a sua lapidação, com o seu desenvolvimento, melhor é a sua autoestima e, consequentemente, o seu processo de autoaceitação e de amor próprio, o que vai ser combustível para o seu poder pessoal cada vez mais elevado, tá? Então, você precisa, sim, ter uma rotina de exercício físico, de alimentação minimamente balanceada, qualidade dos pensamentos e conexão com o teu eu maior. Então, a gente falou aqui do físico, do mental e do espiritual. E falando do mental, a parte emocional, né, que eu não comentei, esqueci. Você precisa tratar as emoções que ficaram congeladas em momentos, eventos, situações traumáticas e perturbadoras que você teve na sua vida. E todo mundo tem alguma, né? Então, é importante sim que você busque terapia, que você busque trabalhar, elaborar emoções que não puderam ser trabalhadas, elaboradas antes, tá? Então, sim, busque terapia, busque ajuda, Ho'oponopono, Teta Healing, constelação, psicólogo, o que for, você precisa, sim, trabalhar essas emoções que ficaram congeladas nesse tempo e espaço, tá? E é importante lembrar que é 1% todos os dias, você não vai transformar a sua autoimagem, consequentemente, o seu poder pessoal da noite para o dia. Você vai passando por esse processo de lapidação um pouquinho todos os dias. E sempre que você entrar num processo de autossabotagem, é só você retornar. Assim que você perceber que fez essa autossabotagem, que se boicotou nesse processo, retorna. Se relembre e volte a fazer todos esses comportamentos novos que eu sugeri aqui que você fizesse. Ok? Gratidão infinita por essa aula, espero ter contribuído com a sua vida. Coloque
todas essas ações em prática e perceba a mudança positiva. É impossível você não se transformar se você colocar todos esses novos comportamentos em prática. Tá bom? Me conta aqui como foi essa aula para você. Me conta quanto você está comprometida com o seu poder pessoal, trabalhando na sua autoimagem, na sua autoestima e no seu amor próprio. Um beijo. Gratidão.